Pegue a palavra de Deus aí. Abra o livro de Efésios, capítulo de número 4. Verso de número 12 em diante. Efésios, capítulo de número 4. Verso de número 12 em diante. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, amém? Aleluia. Será que é hoje que vai acontecer conosco o que aconteceu na Universidade de Asbury? Ué, eu ouvi um amém? Bom, a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem com alguma coisa na terra, será concordado no céu. Bom, então tá bom. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 12 em diante diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Repita comigo: madura. Amém. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Coloque a Bíblia no banco aí. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Dá um sorriso bonito para ela. Aquele sorriso colgate, colhido. Esse sorriso que o Márcio deu para Jaque agora de apaixonado. Eu estou de olho aqui, hein? Eu estou só observando. O pastor aqui do altar está só olhando. Eu queria que você dissesse para ela assim, mas com muito carinho: Deus te convida para amadurecer. Se ela entendeu, vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Vamos orar? Pai, na tua presença nós nos encontramos, e como é bom estar nesse ambiente. Hoje nós entendemos com clareza aquilo que o salmista declarou: melhor é estar um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Porque estar nesse lugar encontramos abrigo, resposta. Neste lugar, Deus, as nossas convicções, elas crescem, porque entendemos que o Senhor é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro no dia da angústia. Tu és aquele que nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. A tua palavra diz que perto está o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar num ambiente como este, cultuar, celebrar, expressar a Ti a nossa adoração, porque é algo que irá permanecer quando estivermos na glória contigo. Declararemos dia e noite, noite e dia: louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, mas agora queremos ouvi-lo por intermédio da Tua palavra. E é com temor e tremor que mais uma vez nesse altar eu me encontro para cumprir essa tarefa, e espero no Senhor poder cumpri-la para o louvor da sua glória. Deus, me inspira no poder do Teu Espírito Santo. Revela à Tua igreja aquilo que o Senhor revelou a mim no secreto. Que a Tua palavra, Pai, possa encontrar um destinatário. Que a Tua palavra possa ir ao encontro da Tua igreja. E que todo espírito de distração, de confusão, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E declaramos governo do Espírito Santo sobre nós. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando glória a Deus aí. Glória a Deus. O mês de março e o mês de abril
nós estaremos com uma série de mensagens com o título Chuva Serôdia, amadurecimento espiritual ou maturação espiritual. Provavelmente vocês lembram que no mês de setembro e outubro falamos acerca da chuva temporã. Lembram bem disso? E eu me lembro bem também que na ocasião eu disse que quando chegássemos ao mês de março e abril, falaríamos dessa segunda chuva atípica, dita na Bíblia como chuva seródia. E eu quero que você compreenda um pouco o significado disso, para entender a aplicabilidade desse tema. Bom, assim como a chuva temporã, a chuva seródia era uma espécie de chuva atípica que caía num determinado tempo na vida de Israel. Vamos lembrar de que eles eram um povo agropastoril, isto é, eles dependiam para o sustento, para a manutenção do lar, tudo aquilo que vinha da terra e tudo aquilo que vinha dos animais, leia-se ovelhas e gado particularmente. E tendo essa necessidade de atender às demandas do lar, a partir daquilo que se plantava, era necessário que houvesse uma excelente semeadura e, como consequência disso, uma excelente colheita. A chuva temporã, ela caía num período em que era necessário para regar a terra, para que então Israel pudesse preparar os primeiros passos da semeadura. A terra precisava estar molhada para facilitar o processo. E essa segunda chuva, dita chuva seródia, ela caía aproximadamente nesse período de março e abril, e ela tinha uma outra proposta. E qual era? Agora com os grãos já aparecendo, aquela chuva tinha a missão de ajudar na maturação dos grãos, dos cereais, das frutas e assim por diante. Então perceba que essa chuva seródia que caía no mês de março e abril, ela era de suma importância, porque caso ela não acontecesse, poderia comprometer toda a colheita, poderia prejudicar todo o trabalho da semeadura. Então Israel esperava com muita alegria que essa chuva seródia caísse na terra para ajudar na maturação dos grãos. E é óbvio que quando ela acontecia, Israel celebrava, porque eles imaginavam de que a colheita seria farta. E como é bom ter a alegria de um trabalho que dedicamos suor, tempo, e agora estamos celebrando por ele, pela conquista, pelo resultado, pelos frutos que deram a partir desse trabalho. Então basicamente a chuva seródia alude na Bíblia, traz a ideia de maturação. E usando isso como exemplo, o nosso mês de março e abril vai ser gastado todo ele para falarmos acerca de maturidade. E eu quero falar um pouco sobre isso na noite desse dia. Comuniquei aos irmãos no culto da manhã, falando que estaríamos compartilhando sobre isso. E eu quero dar alguns aspectos importantes relacionados à maturidade espiritual. Primeira coisa que precisamos identificar é de que esse amadurecimento, no que se refere à vida da igreja, ela precisa acontecer de duas formas. A primeira, maturidade individual. O que isso significa? Eu e você, de forma individual, precisamos trilhar o caminho da maturidade. Segundo, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, precisamos também trilhar o caminho da maturação espiritual, porque isso vai ajudar o coletivo a entender o propósito de Deus sobre ela e, consequentemente, ter estrutura para lidar com aquilo que Deus sonhou para nós enquanto igreja. E eu não tenho dúvidas de que Deus sonhou grande com a nossa igreja metodista aqui.
Aliás, eu tenho ouvido de que ela se tornará, não sei se você ouviu também, mas se ouviu, deu glória a Deus, se tornará a Catedral Metodista do Avivamento em Porto Real. Eu tenho liberado essa palavra aqui porque Deus tem me feito sonhar assim. E Deus tem dito, faça com que a igreja também sonhe. E eu já disse aqui, inclusive na quarta-feira, que é muito mais do que um templo que traga suspiros pela sua estética. Não, eu estou falando de uma igreja cheia de Deus, sendo uma igreja relevante no bairro, na cidade, sendo uma igreja que denota ser sal da terra e luz do mundo, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que estende a mão ao necessitado, uma igreja que entendeu o seu papel, que é ir ao encontro do outro para mostrar Jesus na sua vida. Alguém entendeu o que significa Catedral Metodista do Avivamento? O espaço geográfico, ele só tem a missão de ser o lugar para a instrução, para o ensino, para o acolhimento, algo nesse sentido, mas é muito mais do que o espaço em si. São pessoas cheias de Deus fazendo a diferença aonde elas estão. É isso que nós temos sonhado em Deus. E para isso acontecer, é inevitável passar pelo processo de maturação espiritual. Precisamos aprender sobre isso e eu quero ajudar você nesse aspecto. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é acerca desse crescimento individual. Vamos lembrar que Paulo está dizendo aqui no verso de número 13 que nós precisamos chegar ao estado de uma pessoa madura. E para amadurecer nós precisamos passar pelas fases. Pela manhã eu comuniquei, disse a vocês aqui, falei um pouco sobre o aspecto da infância, da adolescência, usando alguns exemplos que eu passei dentro da minha casa, que para mim foram muito importantes e hoje tem sido objeto de sermão. E eu quero mais uma vez trazer luz a esse aspecto, usando como exemplo a adolescência. Quem aqui um dia foi adolescente, levante uma das suas mãos. Ô, saudade. Que tempo bom. É ou não é verdade, Eliton? Ah, como eu sinto saudade. Se os adolescentes de hoje soubessem, e se pudessem dizer, olha, é melhor eu permanecer aqui, porque a fase adulta é complicado. E por quê? Porque os boletos chegam, a responsabilidade aumenta. Existem outras coisas que vão fazendo parte da rotina adulta que necessariamente não estão presentes na vida de um adolescente. Eu achava que era muito acordar cedo e ir para a escola. Hoje eu percebo, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Hoje eu tenho que fazer uma série de coisas que na minha adolescência eu não tinha toda essa responsabilidade. Então já fica uma dica aí para os adolescentes de plantão. Viva esse tempo, porque o tempo passa rápido, passa depressa. Até ontem eu olhei e eu tinha 18, hoje eu tenho 35, aleluia, glória. Ué, gente, não entendi a risada, mas vou deixar passar. Passa muito rápido, irmãos. Passa ligeiro. Eu sei que a fase da adolescência, ela tem as suas complexidades. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. O pastor está preparando uma palestra sobre saúde emocional dos adolescentes. E eu quero dar essa palestra aos pais de adolescentes e pais de crianças pequenas que acreditam que seus filhos irão para a fase da adolescência. Quero falar sobre alguns aspectos da psique que norteiam a vida dos nossos adolescentes, mas isso é num outro momento. Mas a fase da adolescência, ela tem a sua complexidade porque é um período de transição. É ou não é verdade? É um período que eles estão saindo de uma fase da infância e estão começando a construir a fase adulta. E muitas transformações estão acontecendo ali. Transformações psíquicas, transformações físicas, transformações sociais, enfim, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E para quem já foi adolescente um dia, como eu, sabe que é um período difícil, mas passamos por ele. Então os adolescentes de plantão também passarão, em nome de Jesus. Só que a fase adolescente, a fase do adolescente, é uma fase que
ela tem a sua relevância, mas ela precisa passar. Concordam comigo? É uma fase que a gente precisa entender que ela é necessária, contudo não podemos estacionar nela. E por quê? Porque nós sabemos bem que Deus está nos chamando para sermos maduros na fé. E se somos maduros, ou melhor, estamos trilhando o caminho da maturidade, não podemos ter comportamentos infantis ou de adolescentes. A nossa espiritualidade, ela precisa se movimentar, se esticar, crescer ao ponto de trilhar o caminho da maturidade espiritual. Se permanecermos na infância ou na adolescência, usando aqui como exemplo, nós não conseguiremos crescer na fé. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque se eu não crescer, eu não vou conseguir alcançar, ou melhor, ter estrutura para lidar com aquilo que Deus quer liberar para mim no dia de amanhã. Então chegou a hora da gente começar a crescer, e eu penso que é pertinente falar sobre o tema. Eu queria usar alguns exemplos aqui. Eu disse pela manhã, volto a repetir. Eu me lembro que no meu período da pré-adolescência para a adolescência, aquele período de transição que a gente sai da infância, minha mãe sempre usava alguns termos que até hoje eu não esqueço. Eu cheguei a dizer pela manhã, às vezes uma expressão fofa, né, do tipo: meu filho, você já é um hominho. Eu disse que eu me sentia o tal quando eu ouvia essas coisas. Com 9, 10, 11 anos de idade, Vanderlei, minha mãe falando que eu era um hominho. Lá no fundo eu dizia: meu Deus, eu estou crescendo. Você já deve ter passado por isso. E por que minha mãe usava esses exemplos? De uma forma muito carinhosa até, pelo menos nesse momento, né? Já disse para você que em outros o caldo é intornável. Mas enfim, ela trazia isso, Luiz, para dizer o seguinte: meu filho, o teu comportamento agora precisa ser outro. Porque você já passou de fase. Você já não é mais aquela criança. E eu contei isso aqui pela manhã, volto a repetir. Eu me lembro que sempre nessas ocasiões minha mãe falava isso, por quê? Porque eu achava que ela dava mais atenção ao meu irmão mais novo. Porque o que ela falava com ele era no diminutivo. E eu às vezes queria falar como ele, para ouvir o que ela estava falando com ele no diminutivo. Só que eu havia esquecido que eu estava maior do que ele. Então o tratamento era diferente. Não significava que ela amava mais ele do que a mim. Até mesmo porque ela me explicava: meu filho, quando você tinha a idade dele, eu tratava você da mesma maneira. Só que agora você é um hominho. Rapaz, que sabedoria de mãe, né? Tira a gente da crise assim, ó. E aí eu saía daquela conversa me sentindo: eu estou crescendo. Eu me lembro bem que minha mãe falava assim: levanta o teu braço. Nunca esqueci disso. Olha os pelos que estão crescendo nele. Irmão, não tinha nada. Se tu colocasse lupa, tu não conseguia enxergar. Mas ela fazia tudo isso na intenção de quê? De mostrar que eu estava crescendo. E hoje eu entendo com muita clareza a importância disso. Porque não dá para ficar na infância o tempo inteiro. Não dá para ficar na adolescência o tempo inteiro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória, o verso de número 11, ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, fazia as coisas típicas de menino. Contudo, quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Isto é, agora eu estou em outra fase. O meu comportamento precisa mudar. Eu preciso ser diferente. E basicamente era isso que minha mãe estava tentando me ensinar. E hoje eu vejo isso muito claro. E olha que curioso, minha mãe não era da igreja, mas existem alguns princípios que eu carrego até hoje. E que, como eu disse, fazem parte muitas vezes dos meus sermões. Porque eu vejo Deus nos tratando de forma similar. Eu vejo Deus falando comigo: você já é um hominho. Você não é mais aquela criança.
lá de 2000, quando você se converteu. Agora você é diferente. Agora o seu comportamento é diferente. Então tudo aquilo que você fizer precisa coadunar com essa fase que você está. Você cresceu. Você já não é mais um adolescente na fé. Você não é mais uma criança. E por quê? Porque criança faz birra. Adolescente faz drama. É ou não é assim? A fase infantil é birra. Se não deu o que quis, começa a bater perninha. E da adolescência, meus pais não me amam. Eu falei pela manhã, né? Eu teria que comprar um Oscar. Todo dia que fizer um drama, toma, você ganhou o seu primeiro. Mas eu fui adolescente um dia, eu sei como funciona. É ou não é verdade? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, espiritualmente falando, Sheila. Não tem gente que tem atitude infantil? Deus não deu bate perninha na igreja. Não fez da maneira dela, bate perninha na igreja. Faz bico, tá careca de ser crente, mas continua com uma atitude infantil. As pessoas têm que fazer o que ela quer. Se não fizer, se não der danoninho, me dá danoninho. É igual aquele menino no supermercado, quem lembra disso? Vai cheirar na fitalina agora, né? Mãe, eu quero brócolis. Alguém lembra disso? Mãe, eu quero brócolis. Me dá brócolis, me dá brócolis. Ninguém lembra disso? Pelo amor de Deus, eu estou tão velho assim, gente. Sangue de Jesus tem poder. Você lembra assim? Infelizmente o menino até faleceu. Ele fazia uma das novelas do SBT. Foi aquele caso que a gente ouviu do pai, que ele estava namorando uma menina e o pai matou ele. Lembram dessa história? Bom, enfim, é esse o menino. Tem gente dentro da igreja que é assim. Está há 10 anos na igreja e continua com o mesmo comportamento infantil. Está na hora de crescer. Uma coisa é quem está iniciando, irmãos, dando os primeiros passos. Deixa eu parafrasear minha mãe novamente. Quando a gente é criança, nós temos alguns cuidados que são necessários em face da nossa idade. Estamos vulneráveis. Não somos independentes. Agora, depois que cresce, acabou. A mamãe não vai ficar abrindo geladeira te dando nada não. É você que tem que levantar e ir lá buscar. Que conversa é essa? E pode parecer engraçado esses exemplos, mas tem muito crente assim dentro da igreja. Acha que tem que ser do jeito dela ou dele, da maneira dela ou dele. Ei, está na hora de crescer. Dinossauro Rex na igreja ainda com esse... Ah, Jesus queima ele. Jesus queima ela. Ou quando não é criança, é adolescente, faz drama. Se não fizer o que ele ou ela quer, chora, se desespera. Está excelente para entrar no teatro da igreja. Porque faz um drama, nossa, dramático demais. Constrói, inclusive, uma cena. Tem coisas que eu fico ouvindo e falo, meu Deus do céu, eu tô me sentindo num teatro. Que esse crente está fazendo um drama. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para vocês e para quem está ouvindo, porque está sendo transmitido. Você acha mesmo que é só você que tem problema? Tu acha mesmo que o mundo gira em torno das suas dificuldades? De que você é o último gole da Coca-Cola no deserto? A última bolacha do pacote? Ah, pelo amor de Deus, vai crescer. Você está passando dificuldade, como muita gente está também do teu lado aí, passando por situações talvez muito piores do que a sua. E tem gente se superando aí, irmãos. Tem gente avançando. Porque problema não dá em árvore não, irmão. Doença dá em gente. Então vamos avançar, vamos tentar encontrar um caminho. Mas parar não. Ficar fazendo drama não resolve nada. Está na hora da gente crescer. Ah, Jesus está falando sim ou não? Eu sei, você não está dando glória. Está difícil engolir esse sapo de perna aberta. Porque está começando a falar verdades que atingem as pessoas. E eu sei que tem gente assim se segurando. Mas sabe que Jesus está falando com ela.
sabe que Jesus está falando com ele. E não olha de cara feia para mim não, que eu vou saber que Jesus está falando é contigo. Então dá um sorriso amarelo aí, finge que nem é com você. E vai dando glória a Deus para disfarçar. Porque às vezes a pessoa dá glória a Deus pelo disfarce, né? Ô, glória, aleluia, fala Jesus, mas está falando é com ele. É ou não é? Sabe que o calo está apertando para ele. Aí ele está tentando jogar no colo do que está do lado. E não sabe ele que está apertando é para o lado dele. Mas vamos continuar. A gente precisa crescer, irmão. Não dá para negociar isso. Se você tem um pouco mais de tempo na fé, ei, não estacione na infantilidade espiritual. Não estacione na adolescência espiritual. Você precisa avançar. Tem crente aqui que precisava estar dando aula já. Já está ajudando a quem está chegando. Mas a gente tem que parar tudo para cuidar de crente velho. E quando eu falo velho, não falo de idade, tá, irmãos? Muitas vezes a igreja não cresce por quê? Porque os velhos que deveriam ser o exemplo e cuidar dos irmãos mais novos, fica fazendo drama, fica fazendo charme. Eu sei que está apertando, né? Está ruim de dar glória. Mas o cardápio é esse. Não dá para escolher, o menu é um só. Alguém está conseguindo entender, irmão? Muitas vezes a igreja não cresce porque os mais velhos dão mais problema do que os mais novos. É mentira o que eu estou falando, irmão? Gente velha que não cresceu. Vocês lembram da história do profeta velho e do profeta novo? Segura que ela está em banho-maria. Estou preparando ela para trazer para você. Não vou nem falar o dia para você falar, ih, me deu dor de barriga nesse dia. Vou falar. Porque chegou um tempo de Deus para nós. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Precisamos crescer enquanto indivíduos. Amém, gente? Eu preciso crescer. Eu não sou mais adolescente, irmãos. Eu sei que às vezes bate uma saudade. Eu não é, Nelma? Ah, que saudade. Bate, eu sei que bate. Mas acabou, irmão, já era. Já passou. Entendeu? Acabou. Não é mais. Não tem mais esse negócio. Agora a gente cresceu. É ou não é? Acabou, meu amigo. Eu vou falar um negócio aqui. Oh, meu Deus. Segura minha língua, Jesus. Eu vou falar. Irmão, gente velha soltando pipa. Oh, Jesus. Eu não estou falando que pipa é ruim. Só que eu estou falando que você já passou dessa fase. Pelo amor de Deus, tem crente tomando Yakult. Sangue, eu falo espiritualmente, alguém está entendendo? Até o paladar é de criança. Criança, não, quando coloca muita coisa no prato, ela não fica assim, isso aqui eu não quero comer. Tem crente na igreja assim. A palavra vem forte. Não, isso aqui eu não quero não. Isso aqui eu não como não. Rapaz, eu amo. Que maravilha foi a minha educação com a minha mãe. Não vou comer giló não, vai comer porque é o que tem. Não vou comer quiabo não, vai comer porque é o que tem. Irmão, se eu pedisse nugget para minha mãe. Ah, meu Deus do céu. Minha mãe pegava o frango, amassava assim, ó. Toma aí, ó, come o nugget. Irmãos, as crianças hoje têm muita molezinha. Fala que mamãe faz para você, que sai dele agora, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você não possa tratar bem seus filhos, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Se de repente um dia você puder comprar um nugget, glória a Deus, e me convida, aleluia. Mas passar uma vida inteira tratando seu filho com 40, 50 anos de idade como um bebê, bebê é coisa nenhuma. Esse cabra tem que sair da tua casa. Crescer, pelo amor de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo a era da adolescência esticada. Tem gente que hoje está com 30 anos dependendo de salário dos pais.
E gente que parece sanguessuga, suga a aposentadoria dos pais até não querer mais. Eu não estou dizendo que o filho não possa morar com os pais, irmãos. Há situações e situações, alguém está entendendo? Mas desde que o filho também possa contribuir. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. É disso que eu estou falando. Eu estou usando exemplo de pessoas que poderiam já estar em outros lugares, mas preferem estarem ali. Isso não pode acontecer na nossa vida espiritual. Precisamos avançar. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. O outro crescimento importante, crescimento enquanto coletivo, enquanto igreja. Presta atenção nisso aqui. Eu casei com 25 anos de idade. Logo ali. Logo ali. Até os 24. Apesar que o homem fala 24? Fala, né? 23,5. Bom. Eu era solteiro, irmão. Quando eu era solteiro, vou parafrasear Paulo agora. Quando eu era solteiro, pensava como solteiro, agia como solteiro, fazia coisas relacionadas à vida de solteiro. Depois que casei, deixei as coisas de solteiro. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. O que é crescimento de forma coletiva? Estou ilustrando o exemplo de uma vida a dois, para você entender enquanto igreja. Eu, enquanto igreja, penso diferente. Agora o que eu faço não é apenas pensar em mim, mas é também pensar no outro. A maneira como eu me comporto pode interferir direta ou indiretamente na vida de alguém. Se eu não me comporto, novamente trazendo a ilustração de alguém casado, se eu não me comporto como casado, numa vida de casado, o meu relacionamento será prejudicado. Assim como eu, igreja, crescendo, eu preciso pensar enquanto igreja. Caso contrário, a igreja será prejudicada. Não dá mais para pensar, eu estou fazendo a minha parte, isso é suficiente. Se a gente quer crescer junto, essa palavra não pode fazer parte da nossa rotina. Ou a gente vai junto ou ninguém vai. A minha oração é que todos vão. Em nome de Jesus. Não dá para pensar de forma individual. Eu sei que o individual faz parte do processo, mas não podemos ignorar o aspecto do coletivo. Precisamos crescer enquanto igreja. E como é que isso acontece? É um ajudando o outro. Não é jogando no colo de A ou B responsabilidade que é de todos nós. Precisamos crescer juntos. Porque se tiver algum problema no corpo, vai prejudicar todo o organismo. Quem aqui já deu uma topada com o dedinho? Sangue de Jesus tem poder. Eu sei que na hora, você crente, você pensa assim, não posso falar palavrão, né? Aí você dá um glória. É ou não é? Mas irmãos, se tem uma coisa que dói, é a pancada no dedinho. E eu não sei, irmãos, eu estou aqui meio na dúvida. Parece que ele faz isso de propósito. Porque a gente não pensa assim, como é que eu bati o meu dedinho nisso aí? Um espaço gigante, parece que o dedinho se deu uma esticada e bateu naquilo, só o sangue do cordeiro. Irmãos, bater no dedinho não compromete todo o corpo? Aliás, cientificamente, o dedinho é o que dá equilíbrio. Sem ele a pessoa não tem equilíbrio. Olha que legal, é pequeno, mas traz equilíbrio ao corpo. Se bater, prejudica todo o corpo. Sabe o que significa isso? Se eu não entender que um prejudica a todos, eu ainda não cresci de forma coletiva. E a Bíblia nos chama como corpo. E aí, amados, é algo que a gente precisa aprender enquanto igreja. Precisamos crescer juntos. Imagina um braço crescendo e o outro não. Imagina uma perna crescendo e outra não. Olha o corpo todo deformado. Prejudica como um todo, irmãos.
E a gente precisa avançar nessa tarefa, amadurecer de forma coletiva. Eu não penso mais enquanto indivíduo apenas, eu penso agora enquanto igreja. O que eu faço pode comprometer a vida de quem está perto de mim. Algo que Paulo fala que eu acho sensacional. Ele diz: se comer carne condena o teu irmão, não coma carne. Pastor, o que isso significa? Eu te explico. Paulo está dizendo que, dependendo da situação, tem coisas que para você não trazem escândalo, mas para quem está ao teu lado pode trazer escândalo. Então você evita fazer para guardar a integridade de quem ainda não tem maturidade suficiente. A minha vida interfere sim na vida de outras pessoas. Esse papo de ninguém tem nada a ver com a sua vida, na hora do juízo final tu vai ver. Eu já engrossei mais o caldo, né? Jesus. Claro que a tua vida interfere, é óbvio. E a gente precisa entender isso, irmãos. Não, eu faço o que eu quero. Ok, então você é dona de si. Você já tirou as rédeas da mão do Senhor e colocou na sua. Agora, se você entendeu que você é igreja, a dinâmica tem que ser outra, completamente diferente. Você não é um eremita, você está dentro de uma comunidade de fé e precisa comungar nela. Eu posso ouvir um glória a Deus? Esse papo de desigrejado não é de Deus, irmão. Não existe na Bíblia referência que dá suporte à ideia dos desigrejados. O isolamento nunca foi bom em momento algum. A gente precisa entender que precarecemos uns dos outros. Há uma máxima na sociologia que diz que todo ser humano é um ser social. E como ser social, você depende do outro para sobreviver. Ninguém vive sozinho. Quem está isolado está em depressão. Ou seja, está doente. Isolamento não traz cura. Pelo contrário, traz doença. A gente precisa aprender que nós somos igreja. Tu vai ter que me engolir. Essa unção de Zagalo aí. Aleluia. Eu vou ter que te engolir. E é claro que eu estou falando isso, amado, só para você entender, amém? Está entendendo aí? Eu estou dizendo o seguinte, que a gente precisa conviver. Se está soltando faísca, vamos encontrar um caminho. Eu cedo de um lado, você cede do outro, e juntos vamos caminhar. Ora, qual é o teu santo? Fala para mim o nome do teu santo. Érica, qual é o nome do teu santo? Qual é? Senhor Jesus. O meu também. Então tem que bater o santo, irmão. Uma vez alguém falou assim: meu santo não bate com o teu. Eu falei: bom, meu santo é Jesus. E o teu qual é? Porque se não for Jesus não vai bater mesmo, meu querido. Vai estar eu de um lado e você do outro. Se o meu santo é Jesus e o seu, Dilene, e o teu, Evandro, então tem que... Ih, meu Deus. É isso, que firmeza, garoto. Aleluia, depois que casou, a voz até engrossou, olha aí. Aleluia. Tem que bater, irmão. Nós somos uma igreja só. É um batismo só, é um Deus só, é um Espírito só. Ele que atua em tudo e em todos. Precisamos crescer enquanto igreja. Na igreja não tem espaço para acepção, não tem espaço para espírito faccioso, não tem espaço para partidarismo. Para dar um exemplo popular, não tem espaço para panela. Você pode ter afinidade com o outro, é normal, mas panela na igreja não. Nós somos uma igreja só, irmãos, e precisamos crescer junto. Eu tenho que estar feliz com o teu crescimento, porque você crescendo eu cresço também. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Eu vou te dar uma dica para identificar que você cresceu. Sabe como? O dia que você se alegrar com a bênção dos outros. O dia que alguém crescer mais do que você e mesmo assim você ficar alegre. Aí você entendeu que você cresceu. Porque chorar com os que choram é mole, irmãos. É ou não é verdade? Muito mais fácil. Você escuta uma história triste na televisão, você já está chorando. É ou não é? Já está soluçando. Vê o filme O Milagre na Cela 7 que tu vai entender o que eu estou falando. Sangue de Jesus tem poder. Nunca mais eu vejo esse filme. É de Deus não, irmão.
Eu fiquei desidratado. Chorei demais. O que é isso? Que filme é aquele? Eu pedi para apagar a luz para ninguém ver eu chorando. Estava a família inteira, só o sangue do Cordeiro. Irmão, 10 minutos de filme eu já estava desesperado. E quem não viu ainda, eu dou a dica, veja. Não vou nem te contar o final, porque é desesperador. Eu não é, Vanderlei? Nunca viu não, Vanderlei? Meu Deus, eu quero estar no dia aí quando você vê, Vanderlei. Na hora que eu vi você... Meu Pai eterno. Chorar com os que choram é muito fácil, irmãos. O negócio é se alegrar com os que se alegram. A gente percebe que cresceu quando a gente vê alguém recebendo algo de Deus e a gente se alegrando junto com ele. Eu não vou ser beneficiado em hipótese alguma, mas o meu benefício é ver a outra pessoa alegre. Ah, isso aí, amados, é resultado de que a gente cresceu. Por isso a gente precisa crescer. E aí eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: qual é o veículo que ajuda-nos a ter um crescimento, uma maturação espiritual sadia? Não tem outro senão a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, eu falo tudo que vem no pacote da mensagem da cruz. Eu não estou falando de mensagem coach. Eu não estou falando de mensagem personalizada. Porque, amados, honestamente, está em extinção pregadores que falam acerca da mensagem da cruz. Hoje a mensagem é o seguinte: 3 passos para alcançar o sucesso. Isso ou aquilo, coisas que vão inflando o ego das pessoas. Hoje tem pessoas que usam exemplo e não usam a Bíblia. Você já deve ter visto uma série de pregadores aí que ao invés de falar da Bíblia, fica usando exemplo. Irmãos, exemplos eles têm o seu lugar, mas o que converte as pessoas é o poder da palavra. A palavra por si só é eficaz. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se queremos uma igreja madura, precisamos ter alegria numa palavra revelada de Deus, uma palavra que nos chama ao confronto, uma palavra que mexe com a gente, uma palavra que converte de verdade, irmãos. Porque se você quiser a mensagem coach, é só você comprar um livro e ler. Esses dias eu vi 10 passos para ganhar na loteria. Irmãos, honestamente, se tu tivesse esses passos, tu estaria fazendo livro? Tu ia ganhar na loteria toda vez que fosse jogar. Pelo amor de Deus. E pior, tem gente que compra. Está deixando o cara que produziu o livro rico, ganhando na loteria. Há um outro tipo de loteria, né? Infelizmente tem pessoas assim. E a gente precisa crescer baseado no alimento sólido. Eu vi há poucos dias atrás, né, um recorte da mensagem. Eu esqueci o nome dela agora. Ela é muito conhecida, mas esqueci o nome dela. Bom, é uma pregadora aí pentecostal. Alguém lembrar, fala aí. Eu me lembro que ela pregando para mulheres, ela falou: você tem que amadurecer o seu paladar. E ela falava de gente que ao invés de tomar café, toma todinho. Ela estava usando um exemplo assim, né? E eu me lembrei desse recorte para trazer para vocês, porque muitas vezes a maneira como a gente se alimenta vai definir a nossa idade. E eu não falo da idade que está na identidade, eu falo na idade psicológica. Porque quando a gente amadurece, tudo em nós precisa amadurecer. É ou não é verdade? A gente sabe bem que existem coisas que precisam fazer parte do nosso cardápio, por uma necessidade orgânica. Tem gente que não gosta de espinafre. Eu gosto muitíssimo, me chama que eu como à vontade. Ah, é muito ruim.
mas o benefício que ele traz no organismo é extraordinário. Couve, brócolis, jiló. Tem gente que nunca comeu jiló e fala, eu não gosto. Nem provou, gente. É claro que eu estou usando aqui os alimentos que geralmente as pessoas falam, não, isso aí não. Mas eles são importantes, sim ou não? A gente sabe que sim. Eles precisam fazer parte do nosso cardápio diário, sem dúvida. Gente, nem tudo que é bom é doce. Quem já tomou chá de boldo aqui? Sangue de Jesus tem poder. Irmão, tem gente que toma o chá, coloca as folhas e ferve com água. Minha mãe fazia, era o sumo do boldo. Ela amassava assim, o negócio chegava a ficar denso, grosso. Meu Deus do céu, irmão. E ela falava, é bom, toma. Eu falei, bom nada, mãe, bota 2 quilos de açúcar para ver se eu consigo tomar esse trem. Mas eu já vi pesquisas relacionadas ao boldo. O que ele faz no nosso organismo, em especial no fígado. Os benefícios que ele traz. Estou dando alguns exemplos aqui, amado, porque eu não sou nutricionista, não conheço bem sobre o assunto. O que eu falo para vocês é o pouco que eu pesquiso. Mas o fato é, muitas coisas devem fazer parte do nosso cardápio. Levando isso para a vida espiritual. A gente não pode só comer aquilo que é adocicado. Eu sei que haverá momentos que Deus vai trazer mensagens que vai trazer alegria no nosso coração. Estou bem certo disso. Eu poderia trazer uma série de versículos aqui, eu vou trazer um só. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre tem uma palavra adocicada assim, irmãos. Tem hora que Jesus aperta ou não aperta? Tem hora que ele vai dando aquela apertada, tu fala, meu Deus, me pegou. Eu sei que é comigo, e quando pega em você, tu sabe que é contigo. Tu tenta disfarçar para quem está do teu lado, não saber que é contigo que Jesus está falando. Mas tu sabe que Jesus te pegou na chincha, na curva. Aí você tenta disfarçar. Fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Saída de crente é essa. Se tu ouvir isso, é porque a pessoa que está falando está no erro. Porque honestamente, se Jesus quisesse que aquela pessoa estivesse aqui, ele se encarregaria de tocar nela e trazer ela aqui para ouvir essa palavra. Se ele trouxe você, é para você. Dá para engolir aí, sim ou não? Ué, glória a Deus, foi fraco, gente? Ué, não estou entendendo. Pastor, domingo de ceia, poxa, pensei que ia começar a semana lá em cima. Não, primeiro você tem que começar lá embaixo. Porque quem dá um passo alto que a perna, cai. É um dia de cada vez, irmãos. Se alimente da palavra. Tem alegria na palavra. E amados, se tem uma coisa que Deus quer fazer, é chamar a nossa atenção. Porque até o puxão de orelha dele tem um propósito. É sinal de que ele se importa. Eu vou terminar parafraseando minha mãe novamente. Depois que o caldo entornava, Luciano, que eu estava na fase do soluço, aquela fase final, que já não sai mais lágrima, e tu tá só assim, ó. Alguém já viveu essa experiência? Ela não é, Patrícia? Não é assim? Aí depois que o caldo entornava, que ela limpava o caldo inteiro, eu estava lá no canto, triste, cabisbaixo. Minha mãe chegava perto de mim, aleluia. E ela falava assim, você sabe por que eu te chamo a atenção, meu filho? Você sabe por que eu puxo a sua orelha? Eu sei que na hora eu não entendia nada disso, mas hoje eu entendo. Porque eu me importo com você. Porque eu quero o seu bem. Qual foi a mãe que já falou isso aqui para o seu filho? Porque honestamente, se você não se importasse, você ia deixar fazer o que quisesse. É ou não é verdade? Como você se importa e quer o bem, ama ao ponto de ver essa pessoa no caminho certo, muitas vezes faz aquilo que dói na gente.
Eu não sou de bater nas minhas filhas, já bati. Já dei uns tapinhas aí. Mas eu deixo mais para a mãe. Porque se eu começar a falar, irmão, homem é meio ruim nesse negócio, né, irmão? Então a gente tem que segurar a onda. Eu deixo mais para a mãe. Às vezes eu fico chateado com a mãe. Fala assim, chama na chincha. Fala. Mas enfim. E eu me lembro que minha mãe falava assim, meu filho, eu nunca acreditei nessa frase, mas hoje eu sei que é verdadeira. Minha mãe falava assim, quando eu te bato, meu filho, dói mais em mim do que em você. Irmão, pensa, fala, mãe, para de mentira. Tá doendo aqui, mãe, a vara que você bateu. O chinelo que você jogou, que a mãe tem uma mira terrível, a unção de Davi está sobre a vida dela, só o sangue. O tamanco que tu jogou de longe, mãe. Irmãos, aqui quem já apanhou de tamanco sabe o que é isso. Madeira pura, minha mãe estava lá na esquina, eu ouvi ela, minha mãe está chegando, tamanco, toque, 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 toque. Uma fivela desse tamanho, irmão. Era couro de verdade. Toda vez que minha mãe me batia com aquele couro, eu sentia ele na garganta. A mãe, estou sentindo couro na garganta. Terrível. Mas hoje eu entendo, amados, porque eu já vi ela algumas vezes. Eu testemunhei algumas vezes ela chorando no canto. Porque ela não queria bater, mas teve que bater. E ela às vezes se amargurava. O quanto doía nela. E dói mesmo. Dói mesmo. Eu fico a pensar, um Deus que nos ama tanto, muito mais do que uma mãe, muito mais do que um pai. Ele nos ama infinitamente mais. Quando às vezes Ele nos chama a atenção, o quanto isso não deve ficar dorido no coração dele. Ora, não ficou assim quando o seu filho estava sendo crucificado? Se eu e você fomos adotados por Ele, certamente Ele tem o mesmo sentimento por nós. Mas Ele sabe o quanto isso é importante, irmãos. O quanto isso é necessário. Para chegar à maturidade, não dá para negociar esse caminho. A minha oração é que eu e você possamos crescer na fé. E sabe como isso acontecerá? Por meio da palavra que nos chamará a atenção. Vai doer, mas vai ser muito importante para forjar o nosso caráter e nos tornar uma igreja forte, uma igreja com estrutura. Porque, irmão, se a gente tem uma educação assim, a gente passa pelo vale dando glória a Deus. É por isso que eu temo essa geração atual. Menina com 12 anos, eu vou me matar porque ele me deixou. Irmãos, pode parecer engraçado isso, mas isso revela algo temeroso em nossos dias. Quando não tem uma educação que chama a atenção, a gente acaba produzindo pessoas fracas. Irmãos, a vida é dura para todo mundo. Tem alguém aqui no refrigério, na sombra e na água fresca? Tem alguém aqui deitado em rede, tomando água de coco? Pelo amor de Deus, me dê o caminho, porque eu estou tentando encontrar. Está todo mundo na luta, irmãos. Está todo mundo no vale. Cada um com as suas dificuldades. Vamos que vamos. Não vamos parar não, irmãos. Reclamar não resolve não. Vamos avançar, vamos crescer, vamos nos ajudar, vamos continuar. Porque nós vamos chegar ao lugar onde Deus já preparou para cada um de nós. Mas enquanto não chega, pode ventar. A gente mata no peito e joga. Mas a gente não corre não. É ou não é, Nelma? Veio isso, então vamos encarar. Ué, tem como retirar? Não tem. Veio a doença, vamos encarar. Vamos avançar, o que precisa fazer? Para onde eu preciso ir? Vamos encarar. Vamos ficar esperando a morte chegar não, irmão. Porque Jesus tem vida para nós. Até porque na hora que a senha chegar já era, não tem jeito. Para mim e para você, irmão. É ou não é? A hora que cantar lá em cima, deu bom. Porque se cantou lá em cima é sinal de que é para lá que você vai. Amém? Mas enquanto não acontece, vamos caminhar. Amém, irmão? Quero convidar você a ficar em pé.
Dá uma olhada para esse crente do seu lado, vê se ele está com cara de chateado ou está feliz por causa dessa palavra. Deve estar aborrecido. Fala, meu Deus do céu, eu vim domingo na igreja para ouvir um negócio desse. Para você sair daqui melhor do que você chegou.